Então, bora lá. Começando aqui mais um vídeo no nosso canal da Itamate. Esse canal que é feito exclusivamente para alunos do ITA, dessa iniciativa que a gente faz parte. E tem esse objetivo de a gente transmitir o nosso, né, o conhecimento geral matemática do nível universitário de uma forma gratuita, que é pela plataforma do YouTube. E relembro-se, meu nome é PG e vamos continuar aqui. Dessa vez aqui é a questão 12, que particularmente na hora da prova eu gostei muito de fazer ela. É a questão que eu gosto de falar que é o tipo de questão que ela nasceu para ser feita, né? Assim, quando a gente começa, vai para a ideia correta, meio que todos os passos encaixam e o resultado sai bem direto. Então, bora lá. Ele tem essa integral, né? Essa integral de 0 sobre 4 elevado a x, uma expressão com as tangentes. E assim, a ideia que a gente vai utilizar é de integrais parciais, né? Como é que chama? Eu esqueço o nome desse método, que é a integral por partes, na verdade, desculpa. E como é que a gente faz para fazer isso, né? Antes de mais nada, eu vou até acabar demonstrando mais ou menos como é que funciona, porque o integral por partes, Por que que eu vou acabar demonstrando? Porque é o jeito que eu faço na hora da prova. Basta lembrar que o que é, seja u e v duas funções, né? De uma única variável, no caso x aqui. Qual que é a derivada delas, né? A gente sabe que é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, certo? Ou seja, se a gente pegar aqui e passar uma integral, todo mundo. E a gente pode, como integrar uma soma, né, a gente pode passar ela separada já aqui. A integral da derivada, a gente sabe que corta isso aqui, beleza? E a gente fica aqui com o v igual a integral de u' v mais o v'. Lembrando que u, u e v é só uma representação, né? O u, na verdade, aqui ela é uma função de x, tá, gente? Uma função de única variável. Para quem não, é só para facilitar a notação, eu escrevo assim. É um v de x, beleza? E a gente chegou aqui, a gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma, que é, por exemplo, jogar o velhinho para o outro lado. A gente ficaria aqui com a integral de... Deixa eu ver a maneira que eu deixei nas minhas notas aqui, só para ficar mais fácil. Então, eu vou passar o u' v para o outro lado, vou ficar com ficar com u' igual a uv menos a integral de u' v. Beleza? É isso aqui que eu lembro na hora da... Isso que foi aqui que ficou meio sujo. Vou até apagar tudo aqui e vou deixar aqui no cantinho só o que eu vou usar. Então, no fundo, era só para ficar demonstrada essa fórmula aqui, que é u velhinha, isso aqui é igual a u vezes v, menos a integral de u' v, beleza? E aqui, a gente tem um e elevado a x, um tangente, e assim, até uma dica, não sei se você está fazendo curso de cálculo, já passou, mas uma dica que a gente tem para quando a gente resolve contas integrais, é que o e elevado a x, ele é muito bom como derivada, tá? Porque qual que é a derivada de e elevado a x? A gente sabe que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, então essa propriedade acaba sendo muito útil para a integral por partes. Então, por exemplo, o que que eu vou fazer? Essa questão aqui, a gente vai considerar o seguinte. Vamos considerar o nosso u como sendo a tangente de x. E a gente vai considerar o nosso v' como sendo o e elevado a x. De modo que, quem é o linha? O linha, aí tem que lembrar nossas aulas de cálculo. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Eu vou demonstrar aqui porque dá muito trabalho, mas assim, joga no Wikipedia, eu faço isso direto quando eu não lembro, tem a tabela das integrais. E qualquer integral de velhinho, né, no caso, qualquer expressão que derivada da elevada a x, a gente sabe que é a elevada a x. Então, acaba que a gente vai utilizar isso aqui, tranquilo? Então, aplicando nessa expressão isso, o que que a gente chegaria? A gente chegaria que a integral é que u velhinha, ou seja, u é tangente de x e o velhinho é elevado a x, ou seja, e elevado a x tangente de x, escrevendo aqui numa outra ordem, chegaria que isso aqui é igual ao quê? A u vezes v, né? Que é o elevado a x tangente de x. E aqui eu estou fazendo a integral sem ser definida, só porque a gente substitui no final os dados, tá? Menos a integral de u' v. E u' é secante ao quadrado de x, beleza? Secante ao quadrado de x vezes v, que é o elevado a x. E aqui vem uma outra dica. Por que que eu sabia que esse caminho aqui dá certo, né? Porque aqui essa solução, quando a gente mexer aqui, vai sair exatamente a integral do enunciado. A ideia está justamente aqui, ó. Esse secante ao quadrado de x, beleza? Esse secante ao quadrado de x, o que acontece? A tangente de x e a secante, ela tem uma relação muito íntima, né? Primeiro que a derivada da tangente é secante ao x, secante ao quadrado de x,
E se a gente fosse pegar aqui a derivada da secante, para quem não lembra, é secante tangente. Então acaba que a secante e a tangente têm uma relação muito íntima, muito próxima. Então é legal quando você está mexendo um, chega no outro, você tentar destransformar. Como? Baseado no seguinte. Se a gente lembrar da relação fundamental, a gente sabe que seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de x, né? É igual na relação fundamental da trigonometria. Se eu pegar aqui e dividir ambos os lados por cosseno ao quadrado de x, né? Eu vou passar aqui, ó, cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, ó, e aqui também um cosseno ao quadrado de x. O que acontece? Isso aqui, seno sobre cosseno, é tangente, só que ao quadrado, né? Seno sobre cosseno vai dar 1. E 1 sobre cosseno, por definição, é secante, né? Eu gostaria de lembrar que o cosseno eu gostaria que fosse cossecante, mas não é, é secante. E aí o inverso do seno que é cossecante. A gente chega nessa expressão aqui, que eu quero utilizar. Gente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. E se a gente colocar aqui, vai dar certinho, né? Vai tá bem próximo do que tá aqui, né? Porque aqui de um lado eu tenho um elevado a x vezes tangente, aqui tem um elevado a x, vai multiplicar por um tangente de x quadrado mais 1. Porque é bom, como você já observou, que isso aqui é exatamente a integral do enunciado. Mas para quem ainda não observou, o que a gente vai fazer? Eu vou, eu vou passar essa integral para o outro lado. O que a gente tem aqui, né? Que o elevado a x vezes tangente de x é igual ao quê? Eu vou passar essa integral aqui de secante ao quadrado vezes elevado a x para o outro lado. A gente tem o quê? A integral de e de x tangente de x. Passando para o outro lado, a gente teria mais a integral de e de x secante ao quadrado. Escrever assim. E aqui, eu posso colocar o e de x em evidência e eu posso somar as integrais, né? Eu não coloquei os limites aqui, mas tem que ser iguais, né? Para o teorema estar funcionando. Então, acaba que aqui ficou e de x, tangente de x, mais secante ao quadrado de x. Beleza? Posso juntar todo mundo, né? Junto tudo numa mesma integral e posso colocar o e de x em evidência. De modo que, quando eu fizer todas as substituições, e agora eu vou querer substituir aqui o secante ao quadrado para essa expressão que eu coloquei aqui, vai dar certo o enunciado, né? E de x, tangente ao quadrado de x, mais 1, mais a tangente de x aqui fora. Isso a gente pode escrever exatamente como enunciado. Eu pulei um pouquinho as contas, mas, assim, o que importa dessa questão é realmente a ideia de olhar para a integral por partes e fazer essa substituição que eu mostrei aqui. O resto é realmente a conta. Então, você acaba concluindo, você acha a integral certinho aqui, né? E para completar, agora eu posso realmente colocar os limites de integração. Então, aqui está indo de 0 a π sobre 4. E aqui a gente substitui os limites de integração de 0 a π sobre 4. E assim, ah, resumidamente, né, vou chamar essa aqui como a nossa integral i. Resumidamente, a gente pode concluir então, que o i é igual a quem? O i é igual a substituir aqui. Então fica e elevado a π sobre 4 vezes a tangente de π sobre 4 menos e elevado a zero vezes tangente de zero. Tangente de zero. Tangente de zero é zero, tá? Que é seno sobre cosseno, seno de 0 a 0, que dá 0. Tangente de π sobre 4, a gente tem que lembrar que é 1, porque é o 45 graus, né? Então a resposta final fica e elevado a π sobre 4. Beleza? Essa aqui é a nossa resposta final da gabarito letra C. E assim, essa é a solução que eu particularmente fiz na prova e que, conversando aqui entre nós, a gente chegou. E por que que eu falo isso? Porque talvez você fosse num site de matemática, ou outro lugar, quando a prova é disponibilizar o gabarito, e talvez uma outra forma de resolver essa questão é o seguinte: basta a gente chegar aqui no final e fazer o seguinte: faz e elevado a x vezes a tangente de x, e esse aqui, inclusive, é legal de fazer numa prova, aberta. Você chega aqui, ó, e x vezes tangente de x e deriva. Né? Porque o que a gente fez no final foi demonstrar que e elevado a x vezes tangente de x, a derivada dele é da função que está aqui dentro, né? Então, se eu fizesse isso aqui, ó, e de x vezes tangente de x, se fosse fazer a derivada, eu sei que daria o quê? Seguro, a derivada do primeiro, vezes o segundo, né? Então, repete o primeiro, e elevado a x, e segura o segundo.
e repete primeiro e deriva o segundo, né? E a derivada da tangente, a gente já lembra aqui que é secante ao quadrado. E aqui seria uma secante ao quadrado de x. Só que e de x, posso botar em evidência a tangente. Quem que é secante ao quadrado? De novo, tangente ao quadrado mais um. Ou seja, a gente coloca aqui tangente ao quadrado mais um. Ou seja, o que a gente acabaria demonstrando é que essa expressão que está aqui, a derivada, a integral dela, tem que dar esse cara aqui, né? Porque basicamente quando eu passar a integral dos dois lados, corto a derivada aqui e a gente chega no mesmo resultado. Contudo, isso aqui na hora da prova, dificilmente você enxerga essa solução na hora da prova, não. Eu acho que se eu pegar o elevado a x vezes a derivada aqui, vai dar certo. Não, na prática, o que a gente faz? A gente faz realmente essa integral por partes, como eu fiz, e a gente acaba descobrindo que no meio do caminho tudo dá certo e dá exatamente a a integral da do inicial. Mas eu gostaria de deixar esse disclaimer, porque eu não queria fazer aquela solução, porque apesar dela ser mais bonita, curtinha, ela não é o que eu faria na prova, e na verdade não é o que eu fiz. Na hora da prova eu fiz exatamente essa integral por partes e cheguei no resultado. Então eu vou colocar isso porque é o que na prática você vai conseguir fazer na hora que você for fazer a prova também, beleza? Então é isso. Espero que tenha ficado claro, passo a passo. Qualquer coisa, dá a calibrada. Se achar que algum passo não ficou muito claro, deixa nos comentários que a gente conversa, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.